E se eu disser pra vocês que agora ser nichado é o novo mainstream? Pra quem não me segue aqui ainda, eu faço vídeo de moda, tendências, análise de desfiles. Eu sou formada em moda, então a gente gosta de conversar sobre moda de uma forma mais profunda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui lá na rede vizinha. E eu sinto muito em informar pra todo mundo que é padrão em 2026, você não é mais o momento. Brincadeiras à parte, vamos entender por que ser nichado, a estética do momento e etc. Dando uma explicação rápida aqui, nicho significa justamente uma porção restrita de algo. A gente pode estar falando de moda, a gente pode estar falando de música, a gente pode estar falando de qualquer coisa. Resumindo um pouco, significa coisas que não são de conhecimento popular ou a cultura super popular do momento. E eu acho que o segredo não é necessariamente que existe um nicho que é popular, mas sim que você ser específico agora, nesse momento, é a coisa mais interessante. A gente viu muitas pessoas no final de 2025 falando sobre como a palavra performativo e a palavra niche eram as duas palavras mais faladas do ano de 2025. Principalmente quando a gente tá falando daqui das redes sociais. Porque no momento em que você tem acesso a tudo, a verdade é que você quer se encaixar em algum lugar um pouco menor. E outra coisa é que esses nichos, esses grupos, eles se encontraram nas redes sociais também. A gente já tá acostumado, inclusive, a achar todo mundo muito parecido, a achar os gostos de todo mundo muito parecido, a gente ouve as mesmas músicas, a gente usa as mesmas roupas. Então, por que que a gente quer tanto se diferenciar uns dos outros? Pra mim, você querer ser nichado em 2026 é tipo você querer ouvir um disco de vinil em 2020. A gente tem tão fácil acesso a qualquer coisa quando a gente fala de música, que você ter um disco de vinil é como se você se restringisse por própria opção. Obviamente que as pessoas sempre tiveram gostos específicos, sempre existiram as pessoas alternativas, por exemplo. Mas diferente de antes, que as pessoas sempre quiseram se aproximar do padrão, hoje em dia eu sinto que o movimento é contrário, que as pessoas na verdade querem se afastar cada vez mais do que é mais massificado. A gente tá vivendo uma geração que tá muito descrente de várias coisas, vivendo todas as consequências da velocidade da internet, de tudo, gente, IA e etc. Então, se restringir por opção, na verdade, é como se fosse uma sensação de segurança. Você não faz parte do todo, você é uma pessoa só. Porque isso hoje em dia é difícil de entender. Hoje em dia todo mundo está exposto à internet, hoje em dia todo mundo cria conteúdo como um influenciador, hoje em dia todo mundo faz tudo como todo mundo. Então, o que a gente pode fazer para ser nós mesmos? E eu acho que você ser nichado simplesmente se transformou em uma válvula de escape, entre aspas. Não que eu desacredite que todo mundo que é nichado realmente é. Inclusive, eu me considero uma pessoa nichada, isso reflete muito nas minhas redes sociais. E aí, uma coisa que levantou muito esse questionamento é justamente, por exemplo, sobre o crescimento de marcas alternativas, estéticas específicas, músicas e etc., que a gente tá vendo surgirem aí e ganharem uma popularidade muito grande, mesmo que elas não sejam do gosto da população geral. A gente teve o desfile da Gucci, foi o último desfile agora, e ele chamou pra desfilar o Fake Mink e o Netzband, que são duas personalidades, né, muito atual. Eu não sei nem que tipo de música que é. Hood Trap. Muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar sobre esse termo, então. Entendeu. Um fenômeno que tem me impressionado muito, por exemplo, vídeos de segundos, poucos segundos, é um texto, e esse texto sendo a forma que as pessoas vão se identificar com você. Então, por que que a gente tem essa necessidade de se afirmar diferente de todo mundo todos os dias, já que nós estamos fazendo exatamente o que todo mundo tá fazendo todos os dias? Esse é o questionamento que fica. Porque você ser performativo, por exemplo, viralizou porque as pessoas estavam falando como os homens estavam usando isso para poder demonstrar para as mulheres que eles não eram como todos os homens, só que acabou que todos os homens estavam fazendo, então você não deixou de ser um homem comum. Da mesma forma que quando eu falo sobre esses artistas e coloco a palavra nicho, muitas pessoas que são nichadas vêm falar pra mim o quão que isso já é mainstream. E, gente, essa discussão pode ir para sempre. Mas eu quis trazer esse tópico aqui simplesmente pelo fato de que eu achei engraçado. Eu acho que a gente tá começando a abraçar mais as subculturas, uma coisa que tinha sido muito esquecida no começo dos anos 2020. As estéticas dos anos 2010 voltando, então 2016, o indie sleaze, o punk rock, todas essas coisas voltando aos poucos. Eu também vejo muito isso nas redes sociais. Hoje em dia o movimento das pessoas que são criadores de conteúdo é se nichar cada vez mais, você ter seu público fiel cada vez mais e gostar mais, tipo assim, aderir mais aos seus seguidores fiéis e não necessariamente tentar alcançar o mundo inteiro. E eu acho que isso tá acontecendo com marcas, isso tá acontecendo com a música, isso tá acontecendo com criadores de conteúdo, isso tá acontecendo com a televisão, isso tá acontecendo com tudo. Então, esse é um movimento cultural agora dos anos 2020 e alguma coisa. Queria saber o que vocês acham sobre isso, a gente só conversar um pouquinho aqui nos comentários. Então, deixa aqui o que vocês acham, se vocês acham que é verdade ou que isso é passageiro. Muito provavelmente sim, então vamos ver o que vai acontecer.